Começou. Começou? Eles estão vendo já a gente? Bom dia. Não, sim. Então, sim? Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Muito prazer. Bom Eu sou a Ana dia. Clara. Eu sou a Ana Clara do Data Girls. E nós trouxemos para vocês hoje um mini curso de introdução a Machine Learning. E antes de começarmos nossos trabalhos, eu vou contar um pouquinho para vocês quem somos, né? O Data Girls é um grupo que surgiu, uma extensão que surgiu em 2019 dentro da entidade da USP de Ribeirão Preto, chamada Neuron, Data Science and Artificial Intelligence. A Neuro já tem o objetivo, né, de difundir a ciência de dados e inteligência artificial. Só que em 2019, a gente surgiu, a ideia do projeto, já trazendo um objetivo ainda maior, que é de empoderar, fortalecer a participação feminina dentro desse campo e de temáticas relacionadas à tecnologia. E justamente, infelizmente, sabemos que existe uma barreira ainda entre os gêneros e que aos pouquinhos que a gente vai fazendo, dando suporte e apoio uma para as outras dentro desse campo, nós vamos criando uma comunidade ativa de mulheres. E aqui são as nossas redes sociais para vocês seguirem e acompanharem nosso trabalho. Tem muita coisa legal rolando lá, tanto no Instagram, no Facebook, quanto no LinkedIn. Temos diversas séries com, por exemplo, Pílula do Conhecimento, trazendo informações de ciência de dados, de inteligência artificial, conteúdos mesmo. Temos o hashtag Dicas, trazendo materiais, dicas de cursos, tudo para vocês se aprofundarem, estudarem e de se difundirem e crescerem, tanto pessoalmente quanto profissionalmente nessa área. Então, é um prazer estar aqui e um prazer conhecer todos vocês. Bom, apresentando um pouquinho, eu sou Ana Clara, eu estou terminando minha graduação em Informática Biomédica aqui na USP de Ribeirão Preto mesmo, e eu descobri minha paixão por dados quando eu comecei a realizar um estágio 2 anos atrás, dentro do Hospital das Clínicas. Aí eu descobri minha paixão por dados e aí eu não quis sair mais, só fui a fundo nesse campo. Pode se apresentar, Rayá. Ela está mutada. Ela tá sem áudio. Ai, caiu o microfone, será? Ops. Agora voltou. Primeira falha. Bom, normal, acontece. Pessoal, desculpa. Meu nome é Ayala, eu sou estatística, graduada pela Universidade Federal de São Carlos, e eu tenho doutorado em saúde pública aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, eu trabalho bastante com estatística aplicada à saúde e é um prazer estar aqui com vocês. Pode se apresentar, Rê. Gente, bom dia. Eu também sou formada em estatística, como a Ayala, pela Universidade Federal do Ceará, né? Eu trabalho com um pouco mais de um ano com ciência de dados e análise, principalmente com análise de dados. Atualmente eu trabalho como analista de dados na Mobius, né? Que é uma fintech, que eles têm um aplicativo de gestão financeira. E aí a gente veio aqui hoje para tentar contribuir com vocês com o que a gente sabe, tentar compartilhar e tornar essa comunidade cada vez maior, né? Pessoal, acabei de perceber um erro, um minutinho, tá? Um problema técnico minúsculo. Rapidinho, a gente já vai corrigir, tá? Trocada. Então, isso, aconteceu que foi a apresentação antiga. Vocês estão vendo ainda a apresentação? Não, já sumiu. Já sumiu? Peraí, tá, pessoal? Pode ajeitar. Ai, o que será que aconteceu? Por que não apareceu? Tá. Ele estava aberto antiga, pronto, resolvido. Desculpa, pessoal, mas acontece, problemas técnicos, é o EAD o culpado. Todos nós sabemos como é difícil, né? Bom, vamos voltar. Estão todos vendo a tela? Tudo certinho? Tá. Então fechou, pronto. Vamos continuar.
Bom, pessoal, antes de darmos continuidade, agora que nos apresentamos, antes de darmos continuidade ao curso, temos algumas coisas que queremos falar bem importantes. Primeiro, para a atividade prática, nós vamos usar o Colab, então vocês não precisam instalar nada, é tudo online. Até o pessoal da organização mandou lá no Discord. Se vocês quiserem, tem aqui no nosso link também. Mas tem uma coisa, não é para vocês editarem nesse documento, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vão copiar esse documento para o Drive de vocês. Quando chegarmos na prática, nós mostramos um pouco melhor, mas deixa esse link aberto aí do ladinho, porque vocês vão precisar, tá bom? Aí tem aqui na descrição e tem aí ali no Discord. Segundo, já falando do Discord, vamos já puxar esse gancho. Como tem muitas pessoas inscritas, acontece o seguinte, nós criamos esse canal no Discord para todo mundo se interagir, trocar já os LinkedIns, trocar os Instagrams, trocar suas redes sociais de contato, e nós mandarmos o material e ter um contato melhor com vocês, em referente às dúvidas. Conforme for surgindo as dúvidas, mandem lá no Discord, tá bom? O Discord, o pessoal da organização mandou no e-mail de vocês. Confere o e-mail certinho de vocês, que tem lá o link bonitinho, tá bom? Para vocês entrarem. Aí, conforme for surgindo as dúvidas, mandem lá, tá bom? E as interações rapidinhas podem ser aqui no chat do YouTube mesmo. É só para a gente não perder as dúvidas de vocês e ficar sem tirar elas, tá bom? Aí, segundo, bem rapidinho, nós vamos ter uma atividade interativa durante as apresentações chamada... Ele é um programa chamado Kahoot. Aí eu peço, por favor, que vocês instalem esse aplicativo no celular de vocês. E caso vocês não consigam instalar, abre o link aí numa outra janela à parte. Porque como que ele funciona, o Kahoot? Ele é um jogo de perguntas e respostas. Para vocês interagirem, descansarem um pouco depois de tanto conteúdo. E também para vocês absorverem esse conteúdo. Então, o jogo, as perguntas vão estar e as opções de resposta aqui na minha tela que eu estou compartilhando com vocês, aqui no YouTube. E onde você tiver que clicar, vai ser ou no aplicativo Kahoot, ou nessa página, ou nessa janela à parte. Então, você precisa deixar separadinho para conseguir ver aqui na apresentação as perguntas, tá? E respostas que vão aparecer. Conforme a gente for indo, vocês vão conseguir visualizar, mas, por favor, se puderem, instalem um aplicativo que é mais fácil. Vocês estão assistindo no computador a apresentação e aí jogam pelo celular. Mas se não der, dá para fazer na janela à parte, tá bom? Bom, esses aqui são os conteúdos que vamos abordar nesse mini curso introdutório a Machine Learning. Nós vamos dar uma introdução à estatística, lembrando que estatística é muito importante para o Machine Learning, para você entender os conceitos por trás da aplicação dos modelos. Então, para você saber o que você está fazendo, você precisa entender e ter uma base de estatística. Nós vamos entrar com algumas definições de Machine Learning, regressão logística, e vamos fazer uma prática de regressão logística bem legal, para vocês entenderem como funciona esse tipo de modelo. Bom, a Rayala continua aqui. Pessoal, então, eu vou começar dando uma introdução sobre estatística para vocês, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho o que é estatística, né? A estatística, se a gente der uma procurada no Google, alguma coisa assim, a gente vai encontrar essa definição aí que vocês estão vendo nessa imagem. Exatamente um print do Google, a primeira coisa que a gente encontra é o resultado da Wikipédia. Então, essa definição diz que a estatística é a ciência que utiliza das teorias probabilísticas para explicar frequência de ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais, quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e incerteza, e também para estimar e possibilitar previsões. Essa definição é bem legal, mas na minha opinião, ela trata só de uma parte da estatística, né? Por quê? Uma definição que eu gosto mais é que a estatística é a ciência que trabalha com a coleta, organização, análise e interpretação de dados. Então, a gente tem um ciclo todo da análise de dados que o profissional da estatística pode auxiliar, desde o começo da pesquisa com a coleta, até passando pela organização dos dados, né? Fazer análise, que é o que está descrito aí nessa parte da Wikipédia, e interpretar. Então, auxiliar
as outras pessoas que estão interessadas, que têm perguntas, a interpretar esses resultados. Mas a gente pode pensar no seguinte: por que a gente está falando de estatística num curso introdutório de Machine Learning? A gente vive numa era, né, numa época que existe um mar de dados esperando para ser analisado automaticamente. Então, dados estão sendo gerados constantemente e provavelmente todo mundo que está aqui assistindo tem noção disso, né? Porque é a nova situação, né? Desde que com as redes sociais, com a evolução dos computadores, esses dados têm sido coletados constantemente e precisam de análises para gerar informação, né? Porque dados por si só não são informação. Então, uma das perguntas importantes para serem respondidas é: como que a gente vai construir programas de computador que possam melhorar a coleta e análise de dados e também automatizar essa coleta e essa análise de dados e a geração de interpretações, né? Então, para isso, como eu mostrei para vocês, a estatística é uma ciência que trabalha com análise de dados. Então, não tem como a gente fazer machine learning, né, aprendizado de máquina, sem pensar um pouco nos conceitos de estatística que vão ser utilizados por trás, entre outros conceitos também. Então, a primeira coisa que eu vou começar aqui com vocês vai ser um conteúdo bem básico de estatística, para a gente ter uma nivelação dos conceitos, dos termos, e entender bem como a gente está trabalhando, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o conjunto de dados, né, ou o dataset. O dataset é aquela, em geral, uma tabela do Excel ou de algum outro software, que vai nos mostrar em cada linha as observações, em cada coluna as variáveis. Então, algumas pessoas usam outros termos, como features ou algo assim. Eu vou chamar de variáveis. Se vocês quiserem me falar algum outro termo que vocês conhecem, fiquem à vontade aí, tá bom? Então, o que são as linhas? São as observações. Então, vamos pensar que a gente está fazendo um estudo. Já vou pensar num exemplo aqui da nossa aula mesmo. Um estudo de mulheres que estão em trabalho de parto e a gente quer estudar essas mulheres. Então, cada linha poderia, por exemplo, ser uma mulher. Em cada coluna, a gente teria uma característica dessa mulher. Então, nome, classe social, nível educacional, e assim por diante. Então, as variáveis são essas características das nossas observações. E as observações não necessariamente vão ser seres humanos sempre. É possível que sejam outras unidades. Por exemplo, em trabalhos na indústria, a gente pode pensar que essas unidades sejam peças, que existe alguém interessado em pesquisar a qualidade das peças ou dos produtos produzidos nessa indústria. Então, essas observações seriam cada uma das peças analisadas, e não mais seres humanos. E aí, um ponto muito importante e crucial dessa etapa, né, de análise estatística é entender os tipos das variáveis. Então, lembrando, as variáveis são as características das nossas observações. É possível classificar essas variáveis em alguns grupos. Então, principalmente, a gente diz que as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. As qualitativas são aquelas definidas por classes ou categorias. Elas também são chamadas de categóricas. Então, são aquelas que as opções são duas ou mais, né, categorias. Já as quantitativas são as definidas por números. Então, medidas, contagens, são as variáveis medidas por números. Por que é importante a gente saber isso? Porque existem técnicas específicas para cada tipo de variável. Então, é importante que a gente observe nossos dados, saiba cada variável, o tipo dela, para ter uma ideia de quais são as técnicas que a gente vai utilizar, porque muitas vezes, se a gente joga lá no computador uma análise, ele vai fazer com qualquer uma das variáveis, mesmo, às vezes ele acha que é uma quantitativa, mas é uma categórica. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do tipo de variável que a gente está lidando na hora de escolher uma técnica. E ainda é possível discriminar as variáveis qualitativas e quantitativas em dois grupos cada uma. Então, as variáveis qualitativas podem ser discriminadas em nominais e ordinais,
e as quantitativas em discreta ou contínua. Então, vamos pensar nas qualitativas, né? A variável qualitativa vai ser nominal quando as minhas categorias, as categorias dessa variável, não têm uma relação de ordem. Então, por exemplo, o gênero. Vamos pensar numa definição básica de gênero, que é feminino e masculino. Não tem uma relação de ordem, não tem uma ordenação entre essas duas categorias. Então, eu chamo ela de nominal. Agora, uma variável qualitativa ordinal é aquela que existe uma relação que a gente percebe uma ordenação entre essas variáveis. Por exemplo, nível educacional, classe social, que no nível educacional, básico, fundamental, médio, superior e mais do que superior. Então, existe uma ordem que a gente percebe entre essas categorias. Então, essa variável é chamada de qualitativa ordinal. Já as quantitativas, elas são distribuídas em discretas e contínuas. As discretas, em geral, estão relacionadas com contagens. Então, por exemplo, o número de filhos. A pessoa pode ter 0, 1, 2, 3 e assim por diante filhos. Então, são números discretos. Já as contínuas são, em geral, relacionadas com mensurações, né? Medidas a respeito das minhas unidades. Então, são valores que dentro de um intervalo podem assumir infinitos valores. Então, altura, peso, pressão arterial, frequência cardíaca, tá bom? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai precisar entender, o primeiro ponto, né, depois de entender isso, é pensar, então tá bom, eu tenho um banco de dados, eu vou fazer uma análise exploratória desse banco, né? Vou dar uma olhada nesse banco de forma geral para entender qual é o comportamento das minhas variáveis, se tem algum problema no meu banco de dados, então, no meu conjunto de dados, né? É bom usar sempre esse termo, conjunto de dados. Então, se o meu conjunto de dados tem muitos valores faltantes em alguma variável, ou se tem pontos muito discrepantes, se tem algum problema de digitação. Então, é importante a gente ter técnicas que nos ajudem tanto a compreender o comportamento dos dados, quanto a investigar se tem alguma inconsistência lá que pode me fazer tirar interpretações erradas nas minhas análises. Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas dessas medidas e gráficos que a gente pode utilizar. Para variáveis quantitativas, as medidas mais utilizadas são médias, desvio padrão, os quartis, e os gráficos boxplot, histograma, gráfico de dispersão. E para as variáveis qualitativas, a gente utiliza bastante as frequências e os gráficos de barra ou outros gráficos que apresentem frequências. Começando então pela média e desvio padrão, a média é uma medida, né, uma métrica que, assim, a gente é uma das primeiras coisas que a gente aprende a falar, quase, né? Então, todo mundo fala em média isso, em média aquilo, a média disso. Então, é um conceito que está bem internalizado na gente, né? Sobre qual que é a explicação, o que que ela descreve. Então, a média é uma medida de centralidade que busca resumir os valores de uma variável em um número só. Se a gente pensar, existem... Como é que ela é calculada, né? Só para a gente lembrar. Então, por exemplo, se a gente tem 10 valores de notas de alunos, a gente vai somar esses 10 valores e dividir por 10. Essa é a média simples. Mas será que a média sozinha, por ser um valor só, ela vai dar toda a informação que a gente precisa? Provavelmente não, né? Então, a gente precisa de medidas alternativas que complementem essa interpretação. Então, uma das medidas alternativas é o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de variabilidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, nesse exemplo aí de baixo que eu coloquei, 2 alunos. O aluno 1, essas são as notas que eles tiraram em 3 provas ao longo do semestre. O aluno 1 tirou 0, 5 e 10. O aluno 2 tirou 5, 5 e 10. O que vocês acham? Vocês acham que esses alunos, a média desses 2 alunos, se a gente fizer o cálculo, 5 mais 10 vai dar 15, dividido por 3, 5. Então, a média tanto em cima do primeiro aluno quanto a do segundo aluno é 5. Mas vocês acham, por exemplo, que esses alunos são iguais?
que o desenvolvimento deles ao longo da disciplina foi igual? Será que vocês podem fazer algum comentário aí para mim, me dizer o que vocês acham da diferença desses dois alunos? Rayala, deixa eu aproveitar. O pessoal vai mandando aí no chat o que eles acham sobre isso. Fizeram uma pergunta muito interessante, ó. O importante sobre a análise exploratória em variáveis qualitativas são as taxas, ou não? Para eu comparar se há iniquidade nos resultados entre grupos, eu preciso de taxas? Bom, enquanto vocês vão pensando aí na comparação desses alunos, eu vou falar sobre isso. Taxas, em geral, quando a gente pensa em taxas, é o que a gente chama de forma mais ampla em estatística de proporções. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, em geral, uma taxa tem um valor que a gente tem, dividido por um valor total. Seja, por exemplo, a taxa de óbitos populacional. Então, a gente divide a quantidade de óbitos pelo total da população. Isso nada mais é do que uma proporção, que a gente chama, ou uma frequência relativa. Então, sim, por isso eu chamei de frequências, mas a frequência relativa nada mais pode ser comparada a uma taxa também, tá bom? Então, o Fabrício está falando aqui, eu consegui ver que o desempenho do aluno 2 foi melhor porque ele teve uma frequência, uma constância nas notas. Então, gente, a gente percebe que existe uma diferença nesses dois alunos, né? Então, como o Fabrício disse, o segundo aluno teve uma constância. Já o primeiro aluno começou mal, não sei se ele teve um problema pessoal lá, não conseguiu estudar, estava numa festa de calor no começo, né? E aí foi mal, mas depois ele foi recuperando. Então, o que a gente tem de diferença aí, se a gente pensa na estatística, né? A gente tem uma variabilidade. O segundo aluno, como o Fabrício disse, ele foi mais constante, ou seja, ele variou menos, então a variabilidade dele foi menor. Já o primeiro aluno, por mais que ele tenha tido a mesma média, a variabilidade dele foi maior, então provavelmente algum conceito ele pode ter perdido, né? Então aí vai dependendo como foi feita essas provas e tal, a gente não consegue muito entrar nesse mérito. E aí, a gente pode interpretar que ou um aluno melhorou, então ele teve uma super evolução, e o outro ficou só lá de boa no 5 bola dele, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero avaliar aqui com vocês? Que eles dois tiveram a mesma média, mas a variabilidade foi diferente. E como a gente mede variabilidade? Uma forma de medir, a forma mais popular de medir variabilidade é o desvio padrão. Eu apresentei essa fórmula aí do lado para vocês, como é que ela pode ser interpretada? Cada valor, então cada nota, subtraída da média. Então, é só essa parte que a gente precisa entender do desvio padrão, para entender o raciocínio dele. A gente está comparando cada valor com a média. Então, o aluno 2 teve todos os valores dele igual à média. Já o primeiro aluno teve um valor igual à média e outros 2 valores bem diferentes da média. Então, isso diria que ele tem um desvio padrão, se a gente fizesse o cálculo, um desvio padrão maior, e então uma variabilidade maior. Então, esse é o que vocês precisam entender do desvio padrão. Ele é uma medida de variabilidade em relação à média, tá? Aí a gente leva ao quadrado por algumas explicações, facilidades matemáticas, e depois tira a raiz, mas por enquanto a gente precisa entender essa interpretação mesmo do desvio padrão. E aí, além da média e do desvio padrão, a gente vai ter também os quartis. O que são os quartis? Os quartis são valores que dividem a amostra em 4 partes iguais. No caso dos quartis, são 4 partes iguais. A gente poderia ter outras quantidades de partes, percentuais, mas vamos pensar em 4 partes iguais. Então, vamos pensar nesse exemplo aí, que eu coloquei as idades de 12 alunos, na verdade, né? 3, 6, 12. 12 alunos ordenados. Então, vocês percebem que o primeiro é o mais novo e o último é o mais velho. Então, é uma turma que tem alunos de 18 a 25 anos. E se a gente dividir eles em 3 partes, a gente tem os 3 primeiros, com 18, 19, 19, os 3 segundos, com 20, 20, 21, e assim por diante. Então, a mediana, vamos começar pela mediana, que é um termo bastante usado também. A gente fala, a pessoa é mediana, ou a mediana
foi tal. Então, o que é a mediana? É o valor que divide bem no meio da amostra, 50% para um lado e 50% para o outro. Então, nesse caso aí, a nossa mediana estaria entre 21 e 22. Então, vamos falar que a mediana foi 21,5. Então, qual que é a interpretação da mediana? A gente diria que 50% dos nossos indivíduos têm até 21,5 anos. E aí, entendendo esse conceito da mediana, a gente entende também o primeiro quartil e o terceiro quartil. O primeiro quartil vai me falar a respeito dos primeiros 25%. E o terceiro quartil vai me falar a respeito dos primeiros 75%. Então, ali o terceiro quartil, por exemplo, foi 23, alguma coisa, 23,5, 23, a gente pode pensar numa forma de definir o melhor meio do caminho ali entre esses dois, mas a gente poderia dizer, por exemplo, que 75% dos meus alunos têm até 23 anos e um pouquinho, tá? Então, os quartis vão ajudar a gente, principalmente porque eles não são afetados por pontos atípicos. Vamos pensar no seguinte, se a gente tivesse esse aluno de 25 anos, eu retiro ele dessa amostra e coloco um aluno de 60 anos ou um aluno de 90 anos. Será que a média ia mudar? Com certeza a média desses 12 alunos ia mudar se eu tirasse o aluno de 25 e colocasse um aluno de 90. Mas a mediana não ia mudar, porque o 90 ia continuar sendo o último. Então, a mediana ia continuar estando ali entre 21 e 22, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante. A mediana, ela não é afetada por esses pontos atípicos, tá? Pode passar, Ana. E aí, um gráfico muito interessante para descrever esses pontos atípicos é o box plot. O box plot, nessa caixinha aí central, ele vai mostrar esses 3 quartis para gente. Então, esse aí é um box plot de frequência cardíaca, tá? Um banco de dados um banco de dados hipotético, tá, pessoal? Então, esse terceiro quartil aí, vocês percebem que o terceiro quartil é o limite superior da caixa, o primeiro quartil é o limite inferior da caixa, e a mediana está bem no meio ali da caixa. Então, o que esse gráfico está dizendo para a gente? Que o terceiro quartil está ali em torno de 78 e o primeiro quartil está em torno de 72, 73. Então, a gente consegue ter uma ideia da variação só de olhar esse gráfico, então, dos valores centrais dos meus dados. Além disso, o boxplot tem uma função que pode auxiliar a encontrar valores atípicos. Então, nesse caso, essas duas bolinhas, tanto para baixo como essa bolinha para cima, são pontos atípicos. O que é um ponto atípico? De maneira geral, um ponto atípico é um valor que é muito diferente da minha amostra. Esse ponto atípico pode ser só uma pessoa que realmente é muito diferente da amostra, ou pode ser um valor que foi digitado errado. Por exemplo, lá, idade 150 anos. Não vai ser um ponto atípico, é um problema, porque acho que não tem ninguém de 150 anos vivo ainda, né? Então, isso que é importante, o boxplot ajuda bastante isso, né? Da gente observar esses pontos atípicos e ter uma ideia e poder investigar esses pontos com mais calma. E aí, falando nas frequências, né? Que já perguntaram aqui para a gente, então as taxas, as variáveis qualitativas, a gente pode descrever em forma de frequências. Então, frequências é uma contagem, né? Quantas pessoas, pensando na variável qualitativa, né? Quantas pessoas têm ensino fundamental? Quantas pessoas têm ensino médio? Quantas pessoas têm ensino superior? Então, a gente pode contar esse valor absoluto e também a gente pode avaliar as frequências relativas ou proporções, ou em alguns conceitos a gente pode pensar em taxas também, tá bom? Então, aí o gráfico de barras vai também nos auxiliar a perceber a distribuição dessas frequências, tá? Por que é importante aqui a gente observar as frequências, além de ter uma ideia, caso a gente queira fazer alguma comparação? Existem técnicas que são prejudicadas quando a gente tem um banco de dados desbalanceado, por exemplo. Então, se a gente tivesse ali 2 pessoas só com nível superior e todo mundo com fundamental e médio, é possível que a gente tenha algum problema em alguns tipos de técnicas. Então, a gente precisa estar atento e saber que essa é talvez uma limitação ou uma necessidade de busca por uma técnica mais adequada para o nosso conjunto de dados.
E aí, até agora, eu falei só de variáveis avaliadas uma a uma, né? Então, a média de uma variável, a proporção de uma variável. Então, o que a gente pode pensar também? Como relacionar variáveis. E para pensar nisso, a gente precisa lembrar de um conceito, que é o conceito de variável dependente e variável independente. A variável independente é aquela que nós acreditamos que exerça uma influência sobre outros. Já a variável dependente é aquela que a gente acredita que sofre essa influência. Então, vamos pensar assim, eu acredito que pessoas mais velhas têm uma maior probabilidade de morrer por coronavírus. Então, o óbito por coronavírus é minha variável dependente. A idade é uma variável independente, porque a variável, a idade, provavelmente está influenciando na probabilidade de óbito. Esse é um conceito que a gente precisa pensar, principalmente nas técnicas que vão definir variáveis dependentes e independentes. Nem sempre a gente vai ter isso. A Ana vai falar um pouquinho para vocês sobre os métodos supervisionados e não supervisionados, mas tem situações que a gente tem só várias variáveis e a gente quer agrupar eles. Então, aí a gente não tem esse conceito, tá? De variável dependente e variável independente. Mas isso também é importante vocês saberem para o caso em que existir uma variável dependente, para vocês entenderem onde colocar isso lá no modelo de vocês, tá? Pode passar. Aqui. Então, eu vou dar umas dicas aqui de coisas bem básicas para a gente avaliar a relação de variáveis duas a duas. Então, a primeira dica aqui é para avaliar a correlação de duas variáveis quantitativas. Por exemplo, eu fiz um gráfico aqui também totalmente hipotético de avaliando horas de sono com qualidade de vida. Cada pontinho desse gráfico, esse gráfico a gente chama de gráfico de dispersão. Cada pontinho desse gráfico pode ser um indivíduo que a gente vai observar qual que é a quantidade de horas de sono e a qualidade de vida dele. Nesse gráfico, ele está sugerindo que quanto maior a quantidade de horas de sono, maior a qualidade de vida, né? Vocês conseguem perceber essa tendência aí? Aquela bolinha lá em cima é uma pessoa que dorme, assim, deliciosamente 10 horas, tem uma super qualidade de vida. Já outra pessoa ali, lá no comecinho, outra bolinha lá embaixo, uma pessoa que dorme muito pouco e tem qualidade de vida baixa. Isso aqui é só uma suposição, só um exemplo, tá, pessoal? Já teve gente levantando a mão ali, né, Rebeca? Então, para esse caso, a gente pode tentar observar esses padrões no gráfico de dispersão. Eu trouxe no próximo slide alguns exemplos desses possíveis padrões de correlação. Aqui eu dei exemplos de correlação linear, tá, pessoal? Então, quando a gente pode enxergar uma reta passando por esses dados. Então, a correlação negativa acontece quanto maior o valor de uma variável, menor o valor da outra. Então, aqui nesse caso, se pessoas que dormissem mais tivessem menos qualidade de vida. Acho que aí a Rebeca ia gostar mais, né, Rebeca? Então, esse primeiro gráfico mostra esse comportamento de uma correlação negativa. Já que quando não tem correlação, a gente percebe uma nuvem de pontos, que tanto para valores maiores quanto menores do meu x, os valores de y estão variando ali independentemente. Então, a gente tem uma ideia de que não existe correlação. E no último gráfico, a correlação positiva, tá? Que é o que a gente já tinha visto no slide anterior. Isso são exemplos de correlação linear, tá, pessoal? A gente pode observar um gráfico que faz um desenho assim, ou um U. Podem ter vários outros tipos de correlação. Aqui eu vou falar para vocês de correlação linear e como medir essa correlação linear. Então, existem dois coeficientes, tem mais um ainda também, mas eu vou falar desses dois, e tem vários outros, assim, né, que a literatura é vasta, para medir correlação. Então, os mais utilizados são os coeficientes de Pearson e o coeficiente de Spearman. Esses dois coeficientes, eles variam entre -1 e 1. Então, você nunca vai ver um coeficiente de Pearson ou de Spearman de -10 ou 10. É sempre entre -1 e 1. O que acontece? Quanto mais distante ele estiver do zero, maior é o indício de presença de correlação. Então, um coeficiente de -1 é uma correlação perfeita. Então, eu sei a hora de sono, eu sei a qualidade de vida exatamente, não erro. Isso é muito difícil de acontecer, né?
na prática, mas só para a gente entender. Tanto de -1 quanto de 1, eles indicam correlações perfeitas. Se o coeficiente estiver lá próximo de zero, muito pertinho do zero, aí a gente vai ter um indício de que não tem correlação, que era aquele gráfico do meio, que é uma nuvem de pontos sem muita tendência. O que é importante dizer aqui? Ele só mede correlação linear. Então, nessas situações que é um U ou qualquer um desenho que possa confundir, o coeficiente de Pearson não vai se adequar, tá? A gente vai ter que buscar outras métricas, outras formas de medir essa correlação, quando ela não for linear. E tem algumas diferenças entre Pearson e Spearman em relação à forma de calcular, que eu não vou entrar aqui muito no mérito, mas o Spearman, ele usa mais as posições, não os valores, como parecido com a forma do cálculo da mediana, dos quartis. Então, ele é menos afetado por pontos atípicos também, tá? Rayala, aproveitando, surgiu uma dúvida bem legal. Pessoal, até desculpa, vocês estão vendo que eu tô toda hora olhando, eu e a Rê aqui, para acompanhar as dúvidas de vocês, vendo no grupo, tá? Não reparem, a gente tá olhando aqui pro lado, tá? É bom até falar, que senão eles vão falar, nossa, onde que ela tá olhando? A dúvida é a seguinte: é possível ter uma variável quantitativa sendo dependente de outra qualitativa? Por exemplo, a atividade de um composto em unidade molar em relação à presença ou ausência de uma cadeia lateral? Sim, acho que não tem problema nenhum. O tipo de variável não vai influenciar na possibilidade da relação. A avaliação dessa relação mesmo, dessa causalidade, aí vai ter que ser feita com base na teoria da prática de outras questões. Assim, do ponto de vista estatístico, existem técnicas que avaliam medidas dependentes quantitativas para medidas independentes qualitativas, né? Que foi o exemplo pelo que eu entendi, que foi dado aí. E só respondendo o Fabrício aqui no chat, nos comentários, sim, se for -1, a correlação é perfeita negativa, se for 1, a correlação é perfeita positiva. Mas na prática isso não ocorre, né? Seriam os ideais que a gente usa a título de comparação. E a Isabel fez um comentário aqui sobre a construção de indicadores. Eu concordo também que é muito importante construir indicadores, tá? Só estou dando um exemplo aqui das frequências, porque é importante que a gente utilize elas, principalmente nessa parte de processamento dos dados, de limpeza, exploração, para avaliar essa qualidade dos dados, tá? Depois, quando a gente vai fazer comparações e tirar interpretações, aí a utilização de indicadores é muito importante mesmo. Bom, mais alguma dúvida? Podemos Pode perguntar, viu, pessoal? Bom, vamos lá, então. E aí, aqui eu trouxe um exemplo de visualização apenas, não vai ter nenhum tipo de teste. Fabrício, -1, correlação perfeitamente negativa, logo não há correlação alguma. Não há correlação alguma, é zero. Se for -1, existe uma correlação negativa, então perfeitamente, só que a tendência é para baixo, assim, igual aquele primeiro gráfico. Não há correlação alguma é quando a gente está no zero. Então, correlação negativa é quanto maior uma variável, menor a outra. Então, -1 é a correlação perfeita negativa. Existe correlação. Rayala, tem uma muito boa também. O Felipe fez. Qual a diferença entre os dois coeficientes, o Pearson e o Spearman? E quando é mais adequado usar um ou outro? Eu vou responder assim de maneira mais rápida. O Spearman, o Pearson, ele tem algumas suposições em relação à normalidade, ele é bem afetado por pontos atípicos e também o tipo de variável. Em geral, ele é usado para variáveis que são contínuas. O Spearman, ele não tem essas suposições, então ele pode ser utilizado para variáveis que têm pontos atípicos, a distribuição não necessariamente precisa ser normal. Essas são algumas das suposições em relação a esses dois coeficientes. Bom, vamos passar agora, pode continuar. Então, aí, só um exemplo de comparação de variáveis qualitativas, eu trouxe nesse exemplo aí, quando a gente está cruzando, também é hipotético, classe A e B com classe C e D.
aliás, são duas classes, A e B, e classe C e D, e o tipo de parto. Então, esse gráfico está me dando uma ideia, comparando por proporções também, que as pessoas da classe A e B fazem mais cesárea do que as pessoas da classe C e D. Então, a classe C e D tem uma maior proporção de partos normais. Aqui a gente poderia usar outras técnicas para comprovar isso que a gente está vendo graficamente, ou não para comprovar, mas para ter uma maior, para diminuir a incerteza, né? Para ter uma maior confiança nessa interpretação. Mas a gente também não vai entrar por aqui nessa questão de teste de hipótese e tal. Pode passar, né? Desculpa. E aí, quando a gente está também visualizando uma variável quantitativa com uma variável qualitativa, a gente pode observar, por exemplo, os box plots. Então, a gente pode fazer para cada categoria da variável qualitativa um box plot. Nesse gráfico, a gente percebe que o grupo A poderia ser sexo feminino, sexo masculino, tem uma tendência a ter uma frequência cardíaca bem maior do que o grupo B, né? Então, já é uma forma de mostrar também